Pastor, por que que Deus na sua imensa sabedoria, ele, como o senhor falou, ele sabe o princípio, o final, desde o começo, mas por que que ele não destruiu então logo Satanás nesse momento? Por que que ele precisava ficar vivo para causar tanto problema? Uma boa pergunta. Satanás se rebelou, enganou uma terceira parte dos anjos. Deus podia ter aniquilado todos eles. E tchau, acabava, não havia mal, não tínhamos que estar sofrendo hoje. Exatamente. Só que Satanás enganou essa terceira parte dos anjos com a seguinte receita: Deus é mau, Deus é abusivo, Deus é ditador, Deus estabeleceu uma lei que não podemos cumprir. Se nos atrevermos a discutir com ele, ele nos mata. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo sensacional. Fica aí porque esse vídeo de hoje é muito bom. Para que você possa pensar, raciocinar e tentar entender. Mesmo que não queira, tentar entender o propósito deste vídeo. Vocês já ouviram falar de um adventista peruano, que também é um adventista muito famoso, que é chamado de Alejandro Bulhon, ou Bulhon. Alejandro Bulhon. Foi feita uma pergunta para esse adventista em uma entrevista. Pergunta até muito inteligente, de uma mulher. Eu não sei se ela é religiosa ou ateia, não sei. Ela fez uma pergunta. Embora eu faria outra pergunta, não essa. Porque eu faria outra pergunta, não essa. Tá? Vocês vão entender. Ouve aí a pergunta que ela fez e o malabarismo que esse cara fez para tentar explicar uma coisa sem lógica, sem sentido, para continuar defendendo uma mentira que ele defende na mente dele e na mente de muitas pessoas que ele passa essas mentiras. E ele está tentando dar uma explicação em algo que nem teria explicação caso tivesse acontecido de fato isso. Sobre a questão da existência de Satanás. A pergunta que a mulher fez para ele foi essa aí. Ouve aí, por favor. Pastor, por que que Deus na sua imensa sabedoria, ele, como o senhor falou, ele sabe o princípio, o final, desde o começo, mas por que que ele não destruiu então logo Satanás nesse momento? Por que que ele precisava ficar vivo para causar tanto problema? Uma boa pergunta. Satanás se Olha rebelou. só, ele vai dar a resposta dele aqui, tá? A pergunta que ela fez foi essa: por que que Deus não destruiu com sua infinita sabedoria, poder? Por que que não destruiu logo Satanás, ou seja, o anjo rebelado que se rebelou? Logo ali no início que ele cometeu aquele delito. E também, segundo, isso é tudo mitologia, viu, gente? Mitologia e ficção. Também derribando uma terça parte dos anjos com ele. A mulher perguntou por que que Deus não destruiu Satanás e acabava logo com isso, para que ele não pudesse causar tantos problemas que ele vem causando. Olha a resposta do espertalhão. Olha a resposta desse véi. Como dizia meu avô, olha a resposta desse véi. E depois, quando eu começar a falar a respeito do que eu acho sobre isso, do meu ponto de vista, você vai começar a pensar, a raciocinar diferente, viu? Fica aí. A princípio você vai achar que a resposta dele foi maravilhosa. Porque o que tem de crente dizendo que a resposta dele foi coisa divina. Vamos lá, vamos ouvir a resposta do mentiroso aqui. Satanás se rebelou, enganou uma terceira parte dos anjos. Deus podia ter aniquilado todos eles. E tchau, acabava, não havia mal, não tínhamos que estar sofrendo hoje. Exatamente. Só que Satanás enganou essa terceira parte dos anjos com a seguinte receita:
Deus é mau, Deus é abusivo, Deus é ditador. Deus estabeleceu uma lei que não podemos cumprir. Se nos atrevermos a discutir com Ele, Ele nos mata. Agora, se Deus matasse todos eles, o que ia acontecer na mente dos anjos que não caíram? A dúvida. Ele tinha razão. Se a gente se levanta, Ele mata. Então, a partir de aí, os anjos não caídos teriam obedecido por medo. Preste atenção, por favor. A resposta desse senhor para esta cambada de alienado, e principalmente do adventismo, ou da adventista da sétima mentira, foi uma resposta precisa. Só que ele se esqueceu de uma coisa, esse senhor aqui. Ele está dizendo, olha só, não condiz até com a mitologia da suposta queda de Satanás, o que ele falou. Isso ele inventou. Ele nem condiz com esta mitologia, esta mentira aí lançada para enganar a humanidade. Olha só. Olha o que ele falou. Ele falou que Satanás usou uma receita, como quem diz, Deus é mau, Deus é ditador. Se fazer alguma coisa que Deus não gosta, não quer, Deus mata. Satanás, antes disso, ele não era anjo, antes dele ir como anjo caído, dele ser lançado, ele não era um anjo de luz? Como é que ele sabia o que era mal? Existia mal? Alguma coisa mal? Como é que ele sabia o que era ditador? Presta atenção, gente, para vocês observarem. Como é que ele sabia? E outra coisa, na mitologia da queda do suposto demônio, este Lúcifer só cometeu um delito para que ele pudesse ser lançado de lá. Tá? Foi quando ele, segundo história mística, quando ele quis ou intentou fazer um trono na altura, não mais alto, na mesma altura do suposto trono de Deus, só por conta disso. E ali ele foi lançado. Não só ele, como uma terça parte de anjos, que segundo também mitologia, eram os anjos que estavam ali para acompanhar ele nesta construção deste trono. Tem sentido isso, cara? Tem sentido? Aí a pergunta dela foi excelente, só que se fosse eu que fizesse essa pergunta para esse mentiroso aqui, em questão mística, mentiroso em questão mística, em questão religiosa. Não estou falando do Senhor, que eu não conheço, no particular fora. Aqui ele está mentindo feio, e eu vou dizer por quê. Por exemplo, se eu fizesse essa pergunta para o senhor Alejandro Mentiroso, a pergunta seria essa. Ô senhor Bulhão, me permita eu fazer a pergunta seguinte. Se Deus é onisciente, o senhor acredita em um Deus onisciente, né? Que conhece todo o futuro antes de acontecer. É como se ele já tivesse viajado para o futuro e visto tudo que já aconteceu. Para Deus nada tem sentido, este Deus. Se Deus ele é onisciente, a partir do momento que algo se torna onisciente ou é onisciente, para ele nada faz sentido. É a mesma coisa daquela piada que você já ouviu várias vezes e não vai rir mais. É a mesma coisa daquela música que você já ouviu várias vezes e a música não impacta mais, não faz mais sucesso. Para você, é a mesma coisa de uma coisa que você já viu várias vezes. Para este Deus, se ele é onisciente, caso exista, para ele nada faz sentido, porque ele já viajou em todo o futuro, já sabe de tudo. Ele sabe até quem foi para o inferno, quem foi para o céu, quem fez isso, quem fez aquilo, o que é que vai ter no céu, como vai ter, porque ele já viu tudo, já está vendo tudo. Isso é uma coisa que não faz sentido. A pergunta que eu ia fazer para ele é essa. Sim, se esse Deus sabia que ele ia criar um anjo, olha que a mulher colocou a pergunta mais na frente. Por que Deus não destruiu Satanás sabendo que ele ia destruir? Ou seja, depois de construído, depois de criado, Deus sabendo que ele já ia se rebelar contra ele, ele não destruiu Satanás? Foi a pergunta dela. A minha pergunta seria o seguinte:
por que que ele criou, inventou um anjo que ele já, viajando no futuro, na sua onisciência, ele já sabia que aquele anjo ia ser o seu maior inimigo, causar tantos problemas e tantas destruições por milênios. Por que que ele criou este anjo? Ou melhor, por que ele criou também os outros anjos que se rebelaram? Qual seria o sentido? Ele teria que criar porque ele teria que sim implantar o mal, porque teria que existir o mal? Então ele não seria um Deus do bem. Eu queria saber para onde ele levaria a resposta se eu fizesse essa pergunta. A pergunta que ela fez foi uma pergunta adiantada. Por que Deus não destruiu um anjo que ele sabia que ia se rebelar e causar tantos problemas? A minha pergunta não é destruir um anjo que ele já tinha feito. A minha pergunta é por que que ele criou este anjo? Por que que ele teria que criar um anjo que ia causar problema no trono dele, no céu lá? O primeiro pecado, segundo essa mitologia da mentira, foi no céu. O céu não entra pecado. É mentira de J. Neto. Muito mentira de J. Neto ao próprio Deus que ele acredita. No céu não entra pecado, tristeza e a puta que pariu. Desculpe, gente, mas tem hora que a gente esquece, eu tenho que colocar puta que pariu pelo meio, que é a única coisa que eu falo aqui. No céu não entra pecado. E entrou. Então, a música de J. Neto é mentirosa. Tristeza, prostituição, só tenha coração aquebrantado e aí o resto vai. Eu faço questão de nem lembrar dessas merdas, dessas músicas que eu cantava na igreja. Só que no céu entrou pecado. Porque onde foi que estava Lúcifer quando ele intentou fazer o trono na altura do de Deus e colocou a terça parte dos anjos do céu contra Deus? Onde ele estava quando ele usou esta lei aí? Tá? Esta receita, ou seja, esta receita do Alejandro Bulhão mentiroso. De colocar os anjos contra Deus. E Deus diz, ele vai ter que viver. Ele vai ter que continuar a destruir tudo, muitas coisas que eu fiz, que é para eu provar para estes outros anjos que eu não sou ditador, que eu não sou mau. Então, o que é que o Bulhão está inventando? Ele inventou isso aqui. O que é que ele inventou? A resposta dele. Ele inventou algo, o seguinte, como se tivesse tido uma reunião entre os anjos e o próprio Lúcifer falou, olha só, Deus é mau, ele é ditador. Se vocês fizerem qualquer coisa contra ele, ele mata, ele destrói. Tudo isso no céu. Quando eu vejo uma coisa dessa aqui, me dá tristeza, sabia? Porque o senhor desse deveria tomar muita vergonha na cara dele. Eu teria coragem de tirar de frente assim dele, assim, dizer, o senhor Alejandro Bulhão, o senhor me perdoe, desculpe. Né? Todo respeito à sua idade, que o senhor acho que tem idade de ser meu pai. Com certeza ele tem, ele deve estar 70 para lá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor não tem vergonha em sua cara? Como é que o senhor acredita nisso, cara, que existiu uma rebelião no céu, um Deus frágil, um Deus que sabia de tudo e deixou acontecer tudo? Isso acontece desgraça e agora Deus vai destruir Satanás segundo ele, porque todo mundo já sabe que Satanás é o errado, ele que é o mal. Sendo que Satanás também é uma mitologia, isso nunca existiu. Então tudo isso é uma construção mentirosa que foi implantada na mente de pessoas para controlar pessoas, para colocar medo em pessoas. Gente, vamos pensar, vamos analisar se de fato existisse um ser sobrenatural com todo o poderio. Ele jamais deixaria alguma coisa dentro do reino dele, do céu dele, da glória dele, da santidade dele. Algum anjo que pudesse se rebelar contra ele. Que merda é essa, cara? Como é que as pessoas acreditam numa coisa dessa até o fim da vida? Gente, nem criança. Isso é uma lenda pior do que as histórias de Harry Potter, gente. Como é que as pessoas conseguem implantar uma merda dessa na mente das pessoas e as pessoas acreditarem?
O que tem de adventista do sétimo dia que paga dízimo, não trabalha dia de sábado, não come carne de porco, não faz outras coisas acreditando numa merda dessa. Cara, que é isso? Que mente é essa? Será que vocês nunca vão parar para pensar que isso não faz sentido? Mesmo se eu estiver errado e existir um Deus, não se encaixa num negócio desse, cara. Não tem como se encaixar numa ideia doida. Isso é uma ideia de maluca. Como é que o cara acredita nisso? O cara inventou uma resposta. Ele criou uma resposta. Como se ele estivesse entendendo tudo que aconteceu. Como se ele estivesse explicando o inexplicável. Como se ele estivesse compreendendo o incompreensível. E ele cria uma resposta dessa. Aí pronto, satisfaz a trouxaiada. A gadaiada que vive o tempo todo financiando esses caras. Você pensa que um cara desse para pregar em qualquer evento da Adventista do sétimo dia ele vai de graça? É? Pensa que ele vai de graça, um senhor desse? Olha que resposta, não. Deus não destruiu Satanás porque Satanás usou uma receita, a receita da cara dele. Usou uma receita. Olha a receita. Satanás foi essa. Olha, Deus é mau. Deus é ditador. O anjo que era a estrela da manhã, o anjo que jamais era permitido nele entrar um pecado, uma maldade nele. Ele regia o coral celestial, é o que está na mitologia. Aí ele vai deixar entrar aí nisso na mente dele. E Deus não sabia de nada disso. Parece que não sabia de nada disso. Cara, que coisa é essa? Não, a receita de Satanás no céu foi assim. Fez uma reunião com os anjos. Essa parte, isso olha só, gente. Olha só. Anjos, não sei como chamava. Olha só. Deus, este aí que é o maioral, que é o chefão, ele é mau. Ele é ditador. Tá? E qualquer coisa que fizer contra ele, ele mata. Aí por conta... E Deus, ouvindo tudo, assistindo tudo, sem dizer nada. Aí depois Deus, não vou matar ele, vou deixar que ele viva e faça desgraças. Destruição, porque tudo tá na conta dele, sabia disso? Tudo quanto é tipo de desgraça, destruição, violência, estupro, tudo que não presta, tá? Pessoas que tiram suas próprias vidas, crianças que são violentadas, tudo tá na conta do Lúcifer, do Satanás. É ele que é o pai de tudo isso. As pessoas estão fazendo isso por conta dele. Deus permitiu que tudo isso, ele fosse chefe de tudo, de toda a desgraça que está acontecendo por milênios. Somente para provar para os outros anjos do céu, os anjos que não pecaram, que ele não é ditador, que ele não é mau. Que ele deixa Satanás à vontade de fazer o que quer. Agora, depois que todos entenderem que Satanás é mau, aí tá na hora de destruir Satanás. Pronto. Aí o Alejandro Bulhon vem dizer, agora já tá na hora, porque todo mundo já sabe que Satanás tá errado. Puta que pariu, cara, eu vou dizer, viu? Eu faço de tudo pra não falar certas palavras aqui, mas não tem como não. Um cara na idade dele acreditar numa... Será que esse cara acredita nisso? Eu tenho lá minhas dúvidas. Como eu falei que eu tenho dúvida na crença do Rodrigo Tripa. Eu tenho dúvida. Ele não falou nada pra mim, não conheço ele, não sei. Pode até ser que eu esteja errado, ele tem a crença dele, não conheço o íntimo dele. Agora esse senhor aí, será que ele tem essa crença mesmo? Será que ele acredita que isso é real? Será que ele acredita que isso é real? Que, de fato, existe um Deus que passou por tudo isso? E ele permite tudo que não presta somente para provar que ele é bom? E ele precisa de provar alguma coisa? E de onde vem este mal para entrar em Satanás? De onde vem este pecado? De que fonte vem? O Jesus Ferreira já falou isso no canal dele e agora eu estou falando também aqui. De onde vem esta fonte do mal para entrar no céu, dentro da mente de Lúcifer, para ele se tornar rival de Deus e usar essas receitas aí do mal contra Deus? De onde vem? De que fonte vem? Vamos pensar, gente,
Não tem sentido, isso não tem lógica. Isso é prova da inexistência de qualquer ser metafísico. Isso esses caras querem controlar pessoas para ganhar dinheiro com a mentira. E aqui, meu amigo, o pau quebra na casa de Noca. Aqui o bambu geme, cara. Aqui, meu amigo, o pau quebra. Aqui eu não engulo esse tipo de coisa, não. Eu não tenho nada contra o ser humano, particularmente com sua família. Fora pode ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, mas o que propaga pra mim é mentira. Porque não tem como provar isso. Como esse cara vai provar isso, cara? Mas tá escrito muitas coisas no livro e o livro vem enganando todo mundo. Engana o Brasil há muito tempo, engana lá o país dele, o Peru. Ele é peruano. Será que a gente tem que engolir isso até o último dia da nossa vida, cara? Que merda é essa? As pessoas acreditam nisso, que um Deus que conhece o futuro, que viaja. Ele viaja no futuro, sabia disso? Ele viaja mais do que a velocidade da luz. Com Deus não tem esse negócio, não. Viajar para o passado, para o futuro, para Deus, não tem esse negócio, não. Não tem essa conversa fiada, não. Ele viaja porque ele já sabe de tudo, ou melhor, nem precisa viajar. Ele já é onipresente em qualquer coisa, ou no futuro, no passado, na puta que pariu, ele já é onipresente. Ele já sabe de tudo, pra ele nada faz sentido. Mas ele tem que viver tudo isso sempre, sempre. Tudo isso sempre. Ele tem que viver tudo isso sempre. Eu até falei uma coisa aqui e coloquei um cidadão que chegou no meu WhatsApp e falou: cara, eu nunca tinha pensado no que você falou. Eu falei: pode pensar. Ele falou: mas você falou uma verdade. Eu falei: quando uma criança é violentada pra Deus, pra este Deus dos crentes, se caso ele existisse de fato, eu falo isso na crença deles, viu? Mas não acredito que exista nada disso. Quando uma criança é violentada, é violada para este Deus, ele não está assistindo esta cena uma vez só. Vamos pensar? Porque para ele já assistiu antes da criança nascer, antes da criança ser gerada, ele já assistiu a cena, ele assistiu na hora que aconteceu, e ele continua assistindo, porque mesmo ele viajando, a onisciência dele não deixa ele sair daquele cenário naquele momento, daquele acontecimento. Uma criança. E bilhões e bilhões de crianças violentadas ele está vendo o tempo todo. Ele passa a eternidade dele vendo esta cena várias vezes. Porque não tem como algo sair da mente dele. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. É assim que eles acreditam. Cara, isso é uma merda na mente do ser humano. Não jamais existiria um Deus assim. Não tem Deus nenhum disso. Se existir alguma coisa que eu desconheço, pode ser uma energia, alguma coisa sem estado de consciência. Eu já falei, assim como a água, você não fica sem a água. Se a água acabar no planeta, a gente morre. Só que a água não tem estado de consciência, ela não tá nem aí se você se afogar nela. Ela não tá nem aí se você se afogar nela, cara. Se ela estiver quente, ela lhe queima. Se ela estiver gelada, você morre. Se você mergulha na água gelada, você morre. A água não tá nem aí porque ela não tem estado de consciência, mas você não vive sem ela. Talvez um Deus seria isso. Alejandro Bulhon teria que tomar vergonha na cara dele e parar pra pensar que ele tá tentando explicar o inexplicável de uma merda que nunca, jamais teria possibilidade de ter existido. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações. E aqui o pau quebra na casa de Noca desse negócio não. Aqui a gente fala mesmo, dentro do meu limite, dentro da crítica na ideia, eu vou pra cima. Tá bom? Vou pra cima, não tô nem aí. Quero nem saber quem foi que invernizou a barata e fez teto pra tartaruga, esticou o pescoço da girafa. Eu não quero nem saber. Tá certo? Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Até. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.